Olá pessoal, aqui é o Denis Shima e hoje eu vou revelar um segredo do saxofone que muita gente não sabe, e é isso que deixa o som bonito e dá vida ao saxofone. Todo mundo que quer aprender saxofone fala sobre embocadura. O que é isso, né? É uma palavrinha só, mas é engraçado que por trás dela tem várias nuances que são fundamentais para a gente tirar um som bonito do saxofone, né? Então, quando a gente fala em embocadura, tem várias coisas, desde a respiração, né? Eu sempre falo do fluxo de ar, né? Com apoio do diafragma. Então a gente tem toda essa sustentação, né? Também tem a questão, né, do posicionamento da boca correto, né? Então onde a gente vai colocar, posicionar os dentes superiores, o lábio inferior, né? Se a gente coloca a boquilha para dentro ou mais para fora, né? A questão da pressão também, né? Tem muita gente que acha que tem que pressionar muito a boquilha para tocar, mas não, né? A gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque se a gente pressionar demais, a palheta, que é aquela pecinha de bambu, né, não vai vibrar, aquela lâmina não vai vibrar. Então a gente tem várias nuances que eu gostaria de falar da importância da embocadura, né? Porque a partir dela, né, para todas as pessoas que estão iniciando no mundo do saxofone, é uma questão muito importante, porque depois a gente vai criar vícios e fica muito difícil para retornar esses conceitos, né? Então, a grande questão é essa, a gente tem que pegar toda essa ideia, né, da embocadura e destrinchar. Então, vou mostrar para vocês, sem ficar falando muito, mais na prática, para vocês entenderem, né? Então, vamos lá. Primeiro, eu gostaria de falar para vocês sobre a boquilha e o tudel. Então, para a gente começar a falar de embocadura, a gente precisa entender como funciona a boquilha e o tudel, né? Então, eu vou tirar agora aqui do saxofone. Deixar aqui do lado o sax. Então, a gente tem essa pecinha, certo? Aqui o tudel, né? O tudel e a boquilha, certo? Então, como que a gente vai trabalhar o posicionamento dos dentes, né, e do lábio inferior? Eu já falei em outras aulas, né, como que faz para posicionar, mas eu gosto de retomar porque é uma coisa fundamental, né? Então, muito importante é a gente observar o ponto de contato, né? Então a gente tem aqui a boquilha e a palheta. Como que a gente vai achar o ponto de contato? Você coloca, né, a boquilha contra uma luz, né? Então você vai reparar que a ponta da palheta tem um espaço em relação à boquilha e uma hora elas se juntam. Nesse espaço, nesse ponto de contato, vocês vão imaginar uma linha imaginária aqui em cima na boquilha e uma linha imaginária aqui na palheta. Essa região, essa linha imaginária, é mais ou menos o local onde você vai apoiar o dente superior e o lábio inferior, né? Então, imagina que aqui está meu dente, né? Meu dente e meu lábio. Então, achei aqui a linha imaginária e aqui é o ponto de contato, por volta desse ponto aqui, né? Então, depois, com o som, a gente vai observar se a gente tem que colocar a boquilha um pouquinho mais para fora da boca ou mais para dentro, né? E essa parte, né, de colocar o dente e o lábio vai definir o timbre, se vai apitar ou não, né? Então se a gente vai conseguir fazer com que a palheta vibre também, né? Então vamos lá, ó, vou colocar aqui a minha boquilha no ponto de contato, ó, dente e o lábio. Se vocês separarem, né? O tudel nem tá reto e não tá também muito baixo. Tem que ficar um posicionamento, né, correto aqui, ó. Ok? Então, a gente tem essa sonoridade que a gente vai
fazer com fluxo de ar constante para emitir o primeiro som da boquilha com o tudel. Mas aí você me pergunta, legal, eu vou fazer esse som, mas como que eu sei, né, onde colocar a boquilha em relação ao tudel? Né? Se é para fora, se é para dentro, né? Então, a grande questão é a seguinte. A gente vai colocar a boquilha no tudel de maneira que sem forçar, né? Sem forçar a musculatura aqui da boca, né? A gente vai ter que soar esse som aqui, ó. Então, vamos escutar. Então, eu não estou forçando, tá relaxado, né? Se eu deixar a boquilha mais para fora, olha só, com o som relaxado, olha como a afinação vai ficar mais baixa, ó. Então, tá aqui mais para fora a boquilha, né? Eu tirei um pouquinho do tudel, olha lá. Então, vocês repararam que a afinação caiu, né? Porque a boquilha está para fora do ponto certo, né? E daí, qual que vai ser a tendência? Eu vou tentar forçar, né, a musculatura para chegar na afinação, ó. Então, eu estou forçando minha boca. Só que daí é uma posição errada, né? Porque eu vou mostrar para vocês que no sax a gente precisa estar com, primeiramente, a embocadura neutra, né? Depois a gente precisa estar com a embocadura relaxada e uma embocadura um pouquinho mais tensa. Então, para afinar, a gente tem que estar com a embocadura neutra, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que empurrar a boquilha para dentro do tudel, né? De uma maneira que, sem apertar a boca, eu consiga chegar nessa nota, ó. Então, vamos lá. Isso está um pouquinho ainda baixo. Vamos ver? Então, eu empurrei mais ainda. Legal. Então, achei o ponto certo aqui, né? Então, tá afinado. Isso, obviamente, que eu estou usando uma boquilha, né, de massa, que a gente fala de resina, né? Depois, com outras boquilhas, né, de metal, né, às vezes você vai ter que pressionar mais, né? Porque ela tem essa parte aqui da base da boquilha um pouquinho maior, né? Mas você vai ter que ir pelo som, tá? Então, achamos agora a posição correta da boquilha com o tudel. Então, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar a embocadura, que é toda essa musculatura, né? Pressão da boca. Então, quando a gente fala em embocadura, a gente também tem que ficar muito atento, né, no queixo, aqui na mandíbula, né? As pessoas acham que para tocar saxofone tem que deixar bem tenso, parado aqui o queixo, né? Mas não. Se você reparar, vários saxofonistas, essa parte é bem flexível, né? Você, para tocar uma região do sax mais grave, você relaxa aqui a mandíbula. Então, você relaxa. Para tocar a região média, você vai voltar um pouquinho, né? Para tocar a região aguda, você vai tensionar mais a mandíbula, né? E essa musculatura. Então, tem muita nuance que eu quero mostrar para vocês rapidamente hoje, só para mostrar que a embocadura não é um tensionamento fixo, rígido, mas sim flexível. Isso é muito importante para tirar um som bonito do saxofone, né? Então, a gente achou já a posição da boquilha. E agora, olha só que a gente vai trabalhar. Eu vou fazer uma posição neutra, né? Ó, vou tocar aqui, ó. Agora, eu vou relaxar um pouco a musculatura. Meu queixo vai cair um pouquinho. E eu vou
chegar nessa afinação. Então, a gente estava nessa, ó. Agora a gente vai descer. Então, então, posição neutra, relaxa um pouco a musculatura. Só com a boca, ó. Vamos lá. Repararam? Comecei com a posição neutra, relaxei um pouco aqui a mandíbula e a musculatura ao redor da boca e a afinação desceu meio tom, né? Então, isso que a gente tem que treinar logo no início, quando a gente está aprendendo a tocar o saxofone, porque se a gente fica com uma posição tensa e fixa, a gente vai ficar com um som duro, que a gente fala, né? Um som feio. E para tocar o sax, dependendo da região, você precisa relaxar a embocadura, né, a mandíbula. Tem hora que você vai ter que tensionar, tem hora que você vai estar na posição neutra. E para a gente exercitar isso, a gente tem que praticar, né, com esses exercícios, né? Então, eu vou colocar aqui, olha só, posição neutra e posição relaxada. Vou até colocar aqui um ritmo só para ajudar a vocês marcarem a contagem. 4 tempos neutro, 4 tempos relaxado. Ó, vamos lá. Vamos ver. Então, posição neutra. 3 e... Respirou. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Agora, a gente vai fazer posição neutra, 4 pulsos e 4 pulsos com a posição relaxada, meio tom abaixo, intercalando direto, tá bom? Vamos lá. Eu vou segurar aqui uma mão, né, para fazer aqui a embocadura e a outra eu vou fazer aqui o acorde, tá? Vamos lá, então. Então, 1, 2, 3, 1. Você viu que tem meio tom de diferença. Então, então a gente tem que treinar essa flexibilidade, né? Ó. Certo? Então, isso que a gente tem que praticar, né, com o Tudel e a boquilha junto. Fazer a posição neutra e depois relaxar, né, a embocadura, né, relaxar aqui o maxilar para poder chegar nesse meio tom abaixo, né? Só que geralmente, quando a gente está iniciando no sax, a gente nem faz essa posição relaxada, nem essa posição neutra, mas a gente já começa com a posição tensionada, ou seja, a gente está apertando mais aqui o queixo, né, a mandíbula, e tensionando mais do que a posição neutra e do que a posição relaxada, ou seja, está super tenso, né? E o que acontece? A gente tende a pressionar, a afinação vai subir, só que daí o que a gente faz?
geralmente a gente vai chegar nessa nota aqui, ó. Só que com a boquilha, né, e a embocadura muito tensa, né? Então, ó, se eu apertar agora aqui, né, a minha embocadura tensionar, ela vai passar dessa posição neutra. Ó, escuta só, vou fazer o certo e depois vou tensionar. Ó, vou fazer o correto agora e vou tensionar, ó. Quase sobe a afinação, né? Olha lá, né? Então você viu que eu pressionando já passa do ponto neutro, certo? Então vamos lá. Agora, o que eu vou mostrar para vocês? No saxofone, como isso fica muito evidente, né? Olha só. Então a gente tinha trabalhado a posição neutra, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou tocar, certo? Um Dó. Esse Dó aqui, que a gente chama o Dó médio aqui, região média do sax, com a posição neutra, olha lá. Vou até mudar aqui o microfone para vocês escutarem melhor, tá? Posição média. Se vocês repararem, eu estou com a posição neutra da boca, né? Posição neutra. Se eu relaxar, né, demais, a afinação vai cair, né? Reparem só, vou fazer de novo o Dó médio, mas eu estou com a posição neutra. Se eu relaxar demais, a afinação vai cair, ó. Então é isso, né? Vocês separaram que eu comecei com a posição neutra e relaxei, né? Então você viu que a afinação cai, tem que ser a posição neutra, certo? Agora olha só, por que a gente tem que treinar, né, a posição neutra, a posição relaxada, a posição mais tensa, né? Com mais tensão? Porque dependendo da região do sax, você vai utilizar, né, esse relaxamento ou essa tensão. Agora eu vou fazer do Dó médio, vou descer até o Dó grave. Né? Então aqui Dó médio, vou fazer Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, certo? Então quando chegar nesse Dó, essa região do Fá, Mi, Ré, Dó, eu vou já pensar naquela embocadura que a gente praticou com o Del, mais relaxado, tá? Olha lá. Então... Então, vocês viram que, chegando no grave, eu relaxei aqui minha mandíbula, certo? Por isso que o som fica aveludado no grave, né? E se eu pensar, né, com o som, né, a embocadura mais tensa, desde o Dó, tensionando do Dó até chegar no Dó grave, olha só como a afinação não vai ficar legal e o som vai ficar duro. Olha só. Repararam como o grave, principalmente, fica muito brilhante, né? Fica com um som feio, né? Então, por isso que a gente tem que mudar a embocadura, né? É muito sutil. Quando a gente fala embocadura, parece que é só uma palavra, mas tem várias dicas, né? Vários macetes para a gente conseguir deixar o som bonito. Então, é questão do relaxamento, né? Do queixo, da mandíbula, né? O fluxo de ar apoiando, o tensionamento ao redor da boca,
né? Isso é muito importante. Então, todas essas questões vão influenciar na sonoridade do sax, né? Eu vou botar aqui só um acompanhamento para vocês separarem essas duas diferenças, embocadura neutra, relaxada e a tensa, tá? Vou colocar aqui, ó. Então agora eu vou fazer a escalinha, né? Do médio descendo, do, si, lá, sol, fá, mi, ré, do grave, com a posição correta, neutra, do dó médio. Conforme eu vou indo pro grave, eu vou relaxando a musculatura e a embocadura, o queixo, tá bom? Vocês vão observar que o som fica muito aveludado. Olha lá. Então, vocês repararam que o som fica bonito, né? Porque ele não fica estourado no grave. Geralmente quem está iniciando, e acontecia comigo também, eu deixava a embocadura muito tensa. Então o grave ficava aquele som duro, né? Muito brilhante, né? Então, por quê? Porque naquela época eu estava iniciando, eu não conseguia controlar ainda a embocadura. Eu deixava tudo tenso. Mas não, a gente começa nessa região média, embocadura, posição neutra. Quando vai indo para o grave, a gente relaxa a mandíbula, né? Isso ajuda a deixar o som mais aveludado, né? Agora eu vou fazer a posição errada, tudo tensa, desde o dó médio até o dó grave. Olha só como o som fica duro. Vamos lá, ó. 3 e... Vocês separaram? Né? Muito tenso a minha embocadura. Até dá a impressão que a palheta não está vibrando. Então o que isso demonstra? Demonstra que eu estou apertando, né, a palheta na boquilha. Então quer dizer que está muito tenso, certo? Isso deixa o som muito feio, né? Então, para vocês verem que a embocadura, o grande segredo da embocadura é dominar, né, toda essa musculatura da boca, né, controlar essa flexibilidade, né, da mandíbula e não deixar tenso e travado, né? Então, de cara, se vocês que estão começando ou pretendem iniciar no mundo do sax, observam isso. Tenta deixar flexível, certo? Porque vocês vão observar que vai ajudar muito na questão da sonoridade, né? Então agora o que eu vou fazer? Vou pegar do som grave e vou até o dó médio. Então vou pegar aqui do dó grave, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Então o que tem que fazer? Eu vou ter que, na minha cabeça, né, visualizar que no grave a minha embocadura vai estar relaxada. Conforme eu for subindo para o dó médio, vai para a posição neutra. Uma leve tensão, tá bom? Vamos lá, então. Vamos ver. Então, vocês repararam? No grave a gente relaxa a embocadura e vai para a posição neutra, né, no dó, certo? Então é o seguinte, só trabalhamos uma região do sax, né? Agora eu vou pegar a segunda região, quando entra o registro. Então eu vou fazer dó grave, dó médio
E agora eu passo para outra oitava, até chegar nesse Dó, né, com registro, tá? Então, olha só, quando chegar nesse Dó com registro, a posição já não vai estar na neutra, a embocadura, né? Ela já vai ter uma leve tensão acima da neutra, para poder chegar na afinação do Dó agudo com registro, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou pegar desse Dó médio, vou descer para o grave e vou subir até o Dó com registro, direto, para vocês olharem, escutarem, né? Para ver essa questão do timbre, tá? Vamos lá. Então, no agudo, a gente vai estar com a posição da embocadura um pouquinho acima da posição neutra, né? Então, a gente tem posição mais tensa, posição neutra e posição relaxada, né? Então, acho que isso que a gente tem que começar a observar quando a gente está iniciando os estudos de embocadura no saxofone. Sempre apoiando com o diafragma, a respiração, porque sem o apoio do diafragma não vai dar sustentação para manter a nota, né, equilibrada, certo? Então isso é muito importante. Se desde o começo você observar essa questão da flexibilidade, isso vai ajudar muito. Porque imagina, a gente pode pegar essa mesma música e eu vou tocar ela agora brincando com a escalinha de Dó maior. Só que eu vou fazer uma vez com a posição tudo tensa e uma vez respeitando, né, as regiões. Se eu estiver na região aguda, eu dou uma tensionada na boca. Se eu estiver na região média, posição neutra. E se eu estiver na região grave, relaxado. Olha só, então eu vou fazer agora uma brincadeira com a escalinha em Dó maior com a embocadura toda tensa, tá bom? Vamos lá, vou até botar um outro estilo aqui. Vamos lá, ó. Então agora eu vou fazer uma brincadeirinha, né, com a escala de Dó maior, né, com a posição toda tensa. Olha só. 1, 2, 1, 2. Nossa, dói até o ouvido, né? Você viu que a embocadura tensa, o som fica feio, às vezes dá uma distorcida também, né, no som. Então, assim, o que eu fiz agora? Deixei a embocadura toda tensa, direto. Então, estava travado aqui o queixo, a mandíbula, e eu toquei as notas agudas, médias e graves com a mesma tensão. Você viu que o som, né, fica travado, né, perde sonoridade. Então, agora eu vou mostrar para vocês que com a embocadura flexível, olha como já muda o som, tá bom? Vamos lá, ó. Observaram agora, né? Tentando agora mudar a embocadura
conforme a gente vai para a região aguda, uma leve tensão. Quando a gente passa para a região média, posição neutra. E quando passa para a região grave, mais, né, relaxada. Né? Você pode estar perguntando, puxa, mas caramba, como é que a gente faz isso, né? Quando está tocando, eu falo a mesma coisa como a gente faz para dirigir. Né? No começo, a gente tem que engatar a primeira, apertar a embreagem, daí pisar no freio, acelerador. Como é que a gente consegue andar? E hoje em dia a gente faz isso sem pensar, não é? É a mesma coisa. Né? No começo a gente vai praticando com essa ideia, né? Com essa concepção, e quando você, né, de tanto praticar, repetir, vai ser uma coisa automática. Então agora eu estou brincando com o sax, mas eu não fico falando, poxa, agora eu estou na região aguda, eu tenho que pressionar. Quando eu desço para o grave, eu tenho que relaxar. Não, é automático. Eu vou para a região, minha boca já responde, né? Então isso é interessante, né? A gente tem que praticar os conceitos para depois, né, interiorizar. Então isso é muito importante, né? A questão da embocadura. As pessoas falam que o sax, né? Eu sempre falo isso, que o sax é força, o sax é difícil de tocar por causa do dedilhado. Não, não é difícil. E nem a questão da embocadura é difícil. Na verdade, é a gente entender que o sax não é força e tensão, mas sim relaxamento, né? Você saber controlar a embocadura. Então, quando eu falar para você embocadura, não é só uma mera palavra, são várias coisas por trás, né? A gente trabalha essa questão da flexibilidade, né, da boca, né, aqui do queixo, da mandíbula, controlar isso sutilmente, né? A questão da pressão aqui dos músculos ao redor, né? Então, essa questão de quando a gente vai para a região média, a gente deixa a posição neutra da embocadura. Quando vai para a posição grave, a gente também dá uma leve, né, relaxada. Quando vai para o agudo, a gente dá uma leve tensionada. Quando vai para, né? Então, assim, obviamente que quando a gente está tocando, de repente, um outro estilo, você fala, um pop, que você quer ter aquele som grave bem power mesmo, daí sim, você vai dar uma leve tensionada porque você quer momentaneamente ter um som mais, né, estourado, que a gente fala, né, do pop. Daí você utiliza, né, uma leve tensão, né? Vou mostrar para vocês, quer ver? Ó? Então agora eu vou pegar o grave e vou tocar um pouquinho mais forte, controlando só com a embocadura, em vez de fazer aveludado. Olha só que legal. Então, tudo é questão da embocadura, né? Dependendo do estilo. Então, eu fiz aveludado, mas a uma hora eu quis mudar um pouco o brilho, o timbre, né? Por causa que é um estilo um pouco mais pop, né? Então, daí eu mudo tudo pela embocadura. Agora, se a gente tiver a embocadura muito fixa, sempre tensa, não dá pra gente mudar, né? Então, por isso que hoje eu quis passar para vocês um pouquinho, né, desse termo embocadura, né? Eu acho que mais para mostrar para vocês que a gente nunca deve tocar o sax com a embocadura tensa e fixa, tá bom? Então, em outros conteúdos, eu espero passar mais sobre essa questão e vocês vão perceber que o segredo do sax não é digitação, porque a lógica do sax é bem tranquila, né? Como instrumentos, né, de sopro, né, tem uma lógica, né, que isso você estudando, praticando, você pega. Agora, a embocadura
é uma coisa fundamental para você tirar um som bonito, tá? Então é legal, desde o começo, se você toca sax, está iniciando ou não, pensar na embocadura com flexibilidade, tá bom? Tchau, tchau!